Boa noite. Eu vim aqui gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre um assunto que tem me incomodado. Eu ia escrever a respeito, mas se eu fosse escrever ia ficar muito grande, ia gerar muita coisa, ia ser praticamente um livro e eu acho que ninguém ia ler. Então ia meio que ser um post inútil. Então eu resolvi gravar. O assunto é relacionado à causa animal, que, como todo mundo sabe, é uma das minhas maiores paixões. Tanto que as minhas redes aí, quem me segue, quem me conhece, vê que as minhas redes, a maior parte dos meus posts é de bicho, ou mensagens e reflexões, ou comida. Eu não sigo famosos, porque não é do meu interesse saber o que famoso tá fazendo ou deixando de fazer. Não é o tipo de coisa que me chama atenção. Então eu acabo focando mesmo nas coisas que eu gosto, nas coisas que são do meu interesse, como qualquer outra pessoa, né? E aí, entrando nesse ponto de causa animal, essa semana eu fui marcada em postagens, algumas pessoas me enviaram mensagens via WhatsApp para acompanhar alguns posts, algumas coisas que estavam aí pela internet. Eu cheguei a acompanhar alguns e é sobre isso que eu vou falar. Quem está no meio da causa animal ou quem pelo menos acompanha um pouco à distância, já conseguiu perceber que a galera da causa animal não é uma galera unida. Por mais que digam, ai, tudo que eu faço é pelos animais, tudo que eu faço é porque eu quero ajudar, no final das contas acaba sendo tudo direcionado para o próprio ego. E é esse o ponto. Essas postagens que estão rolando na internet estão virando guerra de egos. São pessoas inventando histórias, pessoas criticando, pessoas atacando umas às outras. E, infelizmente, são pessoas que se dizem porta-vozes de uma mesma causa. Pessoas que deveriam estar do mesmo lado, que unidas conseguiriam muito mais benefícios, conseguiriam salvar muito mais vidas. E, no entanto, essas pessoas estão se utilizando do seu tempo para ficar manipulando opiniões na internet, para ficar inventando mentiras e para ficar atacando outros colegas. Os veganos e galera de causa animal são causas totalmente interligadas, né? Por que eu falo veganos? Eu tenho visto muito extremismo, né, entre os veganos. E eu tenho visto também que esse extremismo é o que faz com que muita gente, eu vejo muitos comentários aí pela internet de pessoas que estão criando uma verdadeira aversão a veganos e a vegetarianos e sem ao menos saber do que realmente se trata, né? O ser vegetariano, o ser vegano, por conta de atitudes exageradas, né? Então, o meu recado aqui é veganos. Não adianta a gente tentar forçar a barra. Não adianta nós tentarmos enfiar na cabeça das pessoas sobre o veganismo. Nada forçado tem efeito. Muito pelo contrário, pode ter o efeito inverso, que é o afastamento dessas pessoas, o desinteresse dessas pessoas. Nós precisamos cativar para que essas pessoas se interessem e compreendam que o veganismo, ele não se trata só de uma mudança na sua rotina alimentar, mas que é uma nova filosofia de vida. Que o veganismo, ele é benéfico para o planeta como um todo. Ele é benéfico para a natureza, principalmente para os animais, obviamente, e até mesmo para a nossa própria saúde. Nós só vamos conseguir isso plantando uma sementinha. E plantando a sementinha de forma didática, de forma responsável. E o que eu mais vejo é o extremismo. E vocês vão me desculpar, para mim extremismo é coisa de gente ignorante. Junto
a esse extremismo vegano, tem a parte da galera da proteção. Nós sabemos que muitos protetores estão se candidatando a cargos nessas eleições. E aí, como que a gente faz para escolher quem é o nosso candidato? Hoje em dia tá mais fácil, né? Nós temos as redes sociais, é só seguir essas pessoas nas redes, é só ver há quanto tempo eles executam o seu trabalho, ver a idoneidade, a transparência, como são feitos os resgates, como é o pós-resgate, como é o cuidado com os animais, como que se dá o processo de adoção. É fácil a gente acompanhar e também é fácil a gente cobrar, porque de certa forma a gente pode cobrar. Nós estamos doando, nós estamos auxiliando, nós estamos ajudando a dar visibilidade, então de certa forma a gente também pode cobrar. Então é muito fácil nós sabermos, nesse grupo de pessoas, quem é oportunista, quem está se aproveitando pelo fato da causa ser algo que causa comoção, né? Porque falando de bicho assim, as pessoas se emocionam, as pessoas se envolvem com as histórias. Mas é muito fácil, né? A gente saber. É seguindo. Verificando, vendo relatos, acompanhando os resgates. E o que eu tô vendo, esses posts dessa semana, é muita gente falando que muito faz e atacando outros que também fazem, ou fazem até mais, né? Eu sigo muitos protetores, alguns inclusive eu deixei de seguir por basicamente 2 motivos que para mim são importantes. Um é a vitimização. Tem protetor que fica lá nas redes sociais se vitimizando, falando uma série de coisas por uma escolha que essa pessoa mesmo fez. E o outro ponto é justamente o protetor que se utiliza da sua visibilidade, dos seus seguidores, do seu espaço nas redes sociais para ficar falando mal de outros colegas protetores. Sendo que se nós uníssemos forças, nós conseguiríamos resgatar muito mais animais, salvar muito mais vidas. E o que eles optam por fazer? Ficar fazendo guerrinha nas redes sociais, um falando mal do outro. Fazer isso não vai chegar a lugar nenhum. Manipular opiniões não vai chegar a lugar nenhum. E sinceramente, para mim, quem toma esse tipo de atitude de usar a sua visibilidade, as suas redes sociais para ficar provocando guerrinha, para poder alimentar o seu próprio ego, essa pessoa pode fazer o trabalho que for com os animais. Para mim já perde no mínimo 50% de credibilidade. Porque aí para mim já entra um fator muito importante que é uma questão de caráter. E eu vou falar aqui para vocês uma coisa que eu falei essa semana para uma amiga, que isso não diz respeito só a esse assunto não. É em qualquer aspecto da nossa vida. Pode ser nas amizades, pode ser nos relacionamentos amorosos, pode ser na relação que for. Quando você ocupa demais o seu tempo em menosprezar, em diminuir, em criticar, em atacar as outras pessoas, o problema não tá nessas pessoas. O problema tá em você. Se o tempo que você tem disponível, que você poderia fazer uma série de coisas boas, ajudar vários animais, colocar um potinho de ração e de água na rua para alimentar um animal que tá lá passando fome, ajudar num resgate, ajudar um colega que está passando por um momento difícil. Mas se você opta em ir para a internet para ficar fazendo ataques, para ficar manipulando opiniões, o grande problema é você. Se você também se ocupa do seu tempo na sua vida pessoal para fazer esse tipo de coisa, para diminuir, para magoar, para machucar,
para ferir, para menosprezar o esforço do outro naquilo que o outro está fazendo, no que o outro está experienciando, se você é esse tipo de pessoa, o que eu te digo é que você precisa se tratar. Porque o problema está em você, não no outro. Então vamos, galera da causa animal, vamos tentar nos unir, vamos tentar ter um olhar de empatia, um olhar de carinho e principalmente um olhar de respeito uns com os outros. Porque estamos todos aqui tentando proteger os animais e nós só vamos conseguir proteger mais animais, conseguir evoluir, conseguir divulgar a causa e as dificuldades da causa, só vamos conseguir se estivermos unidos realmente em prol dos animais. Bora parar com essa guerrinha de egos, sabe? Não adianta vocês ficarem uns querendo ser melhores do que os outros, uns falando que o outro faz showzinho, que o outro faz não sei o quê, que a outra, sabe? Não adianta, não vai levar a lugar nenhum, não vai ajudar ninguém. Vamos mudar esse comportamento. Vamos aproveitar a visibilidade, vamos aproveitar as redes sociais para a gente tentar abranger e trazer mais pessoas para perto da gente, para a gente poder salvar mais vidas. Então, eu reforço aqui. Se você ocupa o seu tempo para ficar atacando pessoas, inventando mentiras, menosprezando, machucando, vai se tratar, porque o problema tá em você, não tá no outro. Se para você se sentir melhor consigo mesmo, você precisa diminuir o outro, quem tá com problema de autoestima é você. A sua autoestima tá baixa demais, a ponto de você precisar diminuir o outro para se sentir melhor. Pessoas evoluídas não diminuem o outro. Pelo contrário, elas exaltam o outro e se sentem felizes com isso. Pensem nisso. Fica a dica, vamos melhorar os nossos comportamentos, vamos melhorar as nossas atitudes e vamos usar as redes sociais para o bem. Boa noite.